Olá, eu sou o Gustavo, membro fundador da agência For Friends, e hoje eu vou explicar para vocês como funciona o nosso jogo em colaboração com a Burger Perk, que é o Cartas para Julieta. Para quem não conhece a Burger Perk, eles são uma lanchonete daqui de Maringá, que eles têm um diferencial muito legal e muito único frente aos seus concorrentes, que inclusive faz eles se destacarem bastante no temático, no nas redes sociais, que é esse diferencial, a temática única. Ou seja, eles trazem toda uma experiência, todo um contexto de cultura pop para os lanches deles, para os lanches, para as bebidas, para tudo o que eles oferecem. Por exemplo, esse lanche que a gente está vendo na imagem, ele tem uma coloração mais escura, mais dark, porque ele se chama Batman e ele remete ao personagem do Batman, que é um personagem com essa ideia dark, que Gotham tem também essa ideia bem dark, então eles caracterizam o personagem. Então isso acaba dando bastante visibilidade para eles e trazendo esse público relacionado à cultura pop, à indústria cinematográfica, de séries e tudo mais. Então é literalmente um blend de experiências, como está escrito ali, para os amantes pelos apaixonados por essa arte, né? Mas afinal, como funciona o nosso jogo? O nosso jogo ele é composto por 60 cartas e um manual. Ele se chama Cartas para Julieta, baseado em um lanche que o próprio restaurante oferece com o mesmo nome, que inclusive vem de um filme. E ele foi criado para o mês de março, porque é o mês das mulheres, né? Tem o Dia das Mulheres, então se tornou o mês dedicado às mulheres. Porque, como vocês vão ver mais pra frente, o nosso jogo ele é feito para exaltar a igualdade de gênero, que é uma das ODS que o nosso jogo contempla. Então, durante o mês de maio, ao comprar o lanche de cartas para Julieta, você ganha o jogo de brinde, né? Justamente como uma forma de homenagem às mulheres. Enfim, o nosso problema e proposta, como eu estava dizendo, ele é focado na igualdade de gênero. E a gente sabe que, por mais que o público ali ele seja muito envolvido com isso também, com essa cultura pop, com o empoderamento e tudo mais, a gente sabe que ele é um lugar em família, a gente sabe que ele abrange um público muito mais extenso do que só o público concentrado, né? O público ideal que seria. Que então a gente sabe que o nosso jogo ali, ele vai alcançar muita gente, ele vai sair da bolha, ele vai fazer uma forte trabalho de conscientização, ele vai trazer essa ideia para as mulheres. Porque a gente, enquanto desenvolvia o jogo, a gente se baseou muito nos estudos referentes ao papel da mulher no cinema. Inclusive, o teste de Bechdel, que foi um teste feito justamente para esse estudo, para entender qual é o papel da mulher do cinema, como funciona, e a gente se baseou muito nele. Para quem não conhece o teste de Bechdel, ele é um teste que, por meio de três regras básicas, ele vai analisar se um filme traz personagens mulheres fortes e participativas. Então, são as três seguintes perguntas. O filme tem duas ou mais personagens com nomes? Elas conversam entre si? O assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romances. Então a gente se baseou muito nisso na hora de criar os personagens. Então a gente trouxe personagens como a Katniss Everdeen, como a Malévola, como a Elsa, que realmente são personagens que se encaixam nessas três perguntas, né? Porque a gente queria exaltar, a gente queria trazer mulheres fortes, a gente queria empoderar. Tanto que, vou voltar um pouquinho, aqui no jogo, eu tô aqui com a caixinha, vocês vão ter a caixinha em mãos também. Ela é bem focada em cinema, ó. Ela tem bastante aspectos de cinema, como a pipoca, a claquete, daí tem uma claquete aqui em cima também, na caixinha. E atrás a gente traz um textinho feito pelas mulheres da nossa equipe, falando sobre empoderamento, dando parabéns, né, pelo mês das mulheres, ensinando, falando um pouco sobre o jogo, justamente porque esse é o nosso objetivo. E aqui do outro lado tem um hambúrguerzinho, o nome do jogo, e do outro é aquelas tiras de cinema, que também estão na frente da caixa. Bom, continuando, agora eu vou falar um pouquinho sobre as cartas.
Aqui vocês já podem ver dois personagens, né? Que é a Wanda e a Mulan. E agora eu vou explicar realmente como se joga o jogo. As nossas cartas, elas têm alguns elementos, que é o ícone do personagem, como vocês podem ver ali em cima, o nome e 5 dicas referentes a elas. Então são dicas que a gente procurou trazer por que ela é forte, por que ela é uma mulher forte. Por exemplo, a Wanda, além de ela ser uma heroína super forte e tudo mais, ela tem uma série própria. Coisa que a gente sabe que anos atrás era muito difícil uma mulher ter uma série própria focada nela. Que é justamente o que acontece com a Wanda. A série é focada nela. Por mais que tenham personagens ali que fazem parte do núcleo central, a série é sobre ela. E justamente a gente trouxe essas ideias. Mas como se joga o jogo? Aqui está o manual. A ideia do jogo é vencer quem tiver mais cartas no fim da rodada. A rodada acaba quando todas as cartas acabarem. Inicialmente, as cartas vão ser embaralhadas e vão ser colocadas em uma pilha no meio de onde estiverem jogando, né? Uma coisa legal é que a gente pensou que esse jogo ele pode ser jogado em qualquer lugar. Ele pode ser jogado no restaurante, por ser um jogo fácil, usável. Você pode carregar para qualquer lugar, você vai ganhar ele quando você comprar o lanche. Então você pode levar para jogar com os amigos, pode levar para jogar com a família. E assim a gente vai conseguindo alcançar públicos que a gente não conseguiria só ali, entendeu? Tem essa facilidade no nosso jogo. E eu acho isso muito legal, justamente para combinar com o nosso objetivo, que é trazer essa visibilidade, esse conhecimento para mais gente. E continuando sobre o manual. Depois que as cartas estiverem embaralhadas na pilha, os jogadores vão decidir quem começa o jogo, que vai ser o mediador. O mediador ele vai pegar a primeira carta da pilha, do topo da pilha, e vai perguntar ao jogador à sua esquerda um número de 1 a 5. Assim que o jogador da esquerda escolher um número de 1 a 5, ele vai ler a dica referente na carta. Então, como vocês viram, todas as cartas têm 5 dicas, ele vai ler uma. Daí, após a leitura, o jogador ele tem o direito de dar o palpite. Provavelmente todo mundo vai dar o palpite, né? Mas se a pessoa não souber, ela pode passar. E assim vai. Então, ele pegou a carta, o jogador deu o palpite. Se ele tiver errado, ele vai passar para o segundo à esquerda. Então, assim vai até fechar toda a roda. Se todos errarem, a carta vai ficar com o mediador. Se alguém acertar, a carta fica com a pessoa que acertou. Então assim vai. E vai trocando o mediador. O mediador vai ser o próximo à esquerda. Outra coisa que a gente fez junto com esse projeto foi um rebranding da marca. Porque a gente reparou que a marca da Burger Perk, ela tinha alguns problemas, ela não tinha uma identidade visual muito legal, ela era muito dispersa. E isso não era algo legal, principalmente para eles terem um bom local online, para eles terem visibilidade. Não era legal você ter uma marca dispersa, era legal você olhar e saber que aquilo pertence a eles. Principalmente com o alcance que eles têm. Então isso foi algo que a gente resolveu melhorar, resolveu trazer isso para as redes sociais. Aqui foram alguns dos posts que a gente fez. Eles são focados em lanches, em jogo, em diversas coisas da marca que eles oferecem lá. E, inclusive, no próximo slide tem o arroba dele, se vocês quiserem conferir a identidade visual antiga, vocês vão entender o que eu tô falando aqui. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, então muito obrigado pela atenção. Para adquirir o jogo, entre em contato com o Burger Perk, se vocês quiserem conferir a identidade visual antiga também, é nesse arroba. E é isso, muito obrigado e até a próxima.